Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Começa a valer decreto que proíbe a abertura de bares e restaurantes na região metropolitana de São Luís. Chuvas causam prejuízos e transtornos aos moradores da Grande Ilha. Polícia investiga a morte de homens carbonizados em Imperatriz e de 3 irmãos assassinados dentro de uma barbearia em Açailândia. E ainda, farmácias do interior do estado são condenadas por vendas com receitas falsas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A gente começa a edição falando sobre o início do decreto do governo do estado que determina o fechamento de bares e restaurantes na região metropolitana de São Luís até o próximo domingo. O repórter Hugo Viegas está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Hugo. Oi, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando essa edição do Jornal da Difusora. Pois é, esse decreto já começou a valer e inclusive vai ter fiscalização, viu, na noite de hoje. Essa fiscalização que foi confirmada pela Vigilância Sanitária Estadual. Vai acontecer em toda a região metropolitana de São Luís, lembrando que esse decreto proíbe até o dia 21 o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e também estabelecimentos similares. O estabelecimento que for encontrado em situação irregular, funcionando, portanto, que pode apenas atender no sistema de delivery, entregar o produto para o cliente e não atender no estabelecimento, esse estabelecimento pode ser multado. Essa multa varia de R$2.000 até R$1,5 milhão e pode dobrar em caso de reincidência. A gente percorreu hoje, no fim da tarde, vários bares e restaurantes que ficam aqui na região da Avenida Litorânea e não encontramos nenhuma irregularidade. Eu volto com você. E o governo do estado informou que abriu hoje as inscrições para o auxílio emergencial para bares e restaurantes da Grande Ilha, que vão permanecer fechados durante toda a vigência das novas medidas restritivas para combater o avanço da Covid-19 no estado. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, www.cinc.ma.gov.br. O pagamento é realizado em taxa única e acontece na sexta-feira, dia 19. O auxílio é no valor de R$1.000. Hoje foram abertos mais 10 leitos para tratamento exclusivo da Covid-19 no Hospital Universitário de São Luís. Os 10 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 foram entregues hoje pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Instalados no Hospital Universitário Presidente Dutra, os leitos contam com equipamentos e a estrutura necessária para o atendimento dos pacientes e assistência aos familiares. A unidade integra a rede municipal exclusiva de atendimento à Covid em São Luís. O Hospital Universitário, no primeiro momento, se comprometeu com 20 leitos de terapia intensiva e essa é a nossa entrega completa nesse momento. Embora a gente já tenha recebido determinação da reitoria que estude a possibilidade de ampliação, considerando as cirurgias eletivas que o hospital executa. Com mais essa entrega, São Luís alcança 120 leitos exclusivos para o tratamento da Covid, previstos no Plano Municipal de Enfrentamento à Doença. Não adianta só abrir mais leitos, é preciso diminuir o número de infecções que acontecem nas ruas. E só com a participação da população é que nós vamos conseguir esse resultado positivo para todo mundo. Amanhã segue a vacinação em São Luís para profissionais de saúde entre 25 e 29 anos, nascidos em abril, maio e junho, na central de vacinação que funciona no Multicenter Sebrae. Para vacinar, basta levar a carteira do Conselho Regional a qual o profissional pertence e a carteira de identidade. Já no drive-thru da Universidade Federal do Maranhão, acontece a vacinação da segunda dose para os idosos. Por enquanto, não tem imunização da primeira dose para idosos. Vamos falar de números. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados da pandemia aqui no estado. Acompanhe comigo aqui na tela. Total de casos de novo coronavírus,
228.827. Novos casos, 416. Ativos, 12.322. Recuperados, 211 mil. Óbitos totais, 5.505. Óbitos em 24 horas, 22. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, polícia investiga a morte de 2 homens que tiveram os corpos carbonizados dentro de um carro. E ainda, chuvas causam transtornos e estragos na região metropolitana da capital. A polícia investiga a morte de 2 homens que tiveram os corpos carbonizados dentro de um carro em Imperatriz. Os corpos de Albert Borges e Rodrigo Souza foram encontrados no sábado à tarde dentro de um carro que foi incendiado no Jardim das Oliveiras. Moradores das proximidades do local onde o caso aconteceu disseram que viram quando o veículo parou embaixo da árvore. O condutor saiu e pessoas que chegaram em uma moto atearam fogo no carro. O corpo de bombeiros foi acionado e quando chegou ao local, encontrou os 2 jovens mortos no banco traseiro. Para a polícia, os 2 jovens foram assassinados em outro local e os corpos colocados dentro do carro que pertencia a Rodrigo, que era morador do bairro Mutirão. Albert morava no Parque Amazonas. Eles eram amigos. Os corpos foram reconhecidos por familiares. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. O laudo do Instituto Médico Legal vai apontar como os 2 jovens foram assassinados. Já em Açailândia, 3 irmãos foram assassinados dentro de uma barbearia. O triplo homicídio aconteceu nesse salão de beleza no bairro Vila Ildemar, em Açailândia. De acordo com a polícia, 3 homens cortavam o cabelo quando 2 criminosos chegaram armados no local e efetuaram vários disparos. 2 indivíduos efetuaram, para tirar a vida dos 3, aproximadamente 13 disparos de arma de fogo. Os homens assassinados foram Eliomar Gomes da Silva, Ricardo Alves Viana e Wesley Trindade da Silva, que eram irmãos e, de acordo com o delegado regional, um dos mortos já tinha antecedentes criminais. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar esse caso. E a primeira linha de checagem é que esse crime possa ter sido uma execução. Que quem foi para matar, isto é, os 2 que foram para matar, escolheram exatamente os 3 e nada fez com o barbeiro. Os corpos foram encaminhados ao IML e as investigações continuam seguindo. A região metropolitana de São Luís amanheceu debaixo de chuva. Choveu o equivalente a 35% do que era esperado para todo o mês de março, segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em 10 horas foram detectados 620 raios. Desde o início da tarde, Deidson varre a porta do comércio para minimizar o impacto da chuva. Esta é a frutaria dele depois da chuva. E aqui, a imagem de como ficou durante o temporal que iniciou na madrugada. E quando chove, ainda tem que pegar um balde d'água para vir tirando a sujeira que vai descendo durante o dia todo e praticamente esse processo, né? Todos os comércios que ficam às margens da MA 201, conhecida como Estrada de Ribamar, neste ponto foram afetados. Todo ano é a mesma história e nem mesmo a proteção improvisada deu conta de impedir o estrago da chuva dentro deste comércio. Aí toda vez a água vem, meleque tudinho. Um engarrafamento quilométrico se formou no local por horas. Um trecho bem grande ficou todo alagado. Aí tá ficando difícil aqui essa área todinha. A primeira chuva desse jeito, vinha a segunda, pronto, vai ser daquele jeito. Quando chega essa época de chuva, esse é um dos pontos de alagamentos mais conhecidos. Aqui, muitos foram os transtornos para comerciantes, moradores e pessoas que passam pelo local. Mas hoje foi um dia em que muitos outros pontos na Grande São Luís também ficaram alagados com a chuva intensa. Engarrafamento foi visto por toda a cidade. Na Jerônimo de Albuquerque, a chuva provocou uma lentidão no trânsito e os semáforos não funcionaram. Este condomínio no bairro Vicente Fialho ficou inundado e foi difícil para quem precisa sair de casa. Perto da ponte que dá acesso ao Sítio Grande, a água transbordou. Na Avenida Litorânea, a água invadiu o meio-fio.
Na Avenida São Luís Rei de França, no início da tarde, a imagem é de trânsito fluindo e pista seca, bem diferente destas outras, captadas no momento em que o riacho transbordou. O lixo foi levado pela correnteza e a água inundou parte da avenida e desta rua de grande movimentação que fica na transversal. Choveu um percentual considerável do que era esperado para o mês inteiro. Foi a maior chuva do ano. Sem sombra de dúvidas, este é o maior índice pluviométrico ocorrido aqui na capital em 2021. Este volume ele representa cerca de 35% do esperado para o mês todo. Isso registrado até às 9 horas da manhã de hoje, dia 15. Para terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo com riscos potenciais. Mexe com o dia a dia, das pessoas e causa transtornos. Na Raposa, a chuva de hoje causou prejuízos para diversas famílias. Um bairro inteiro debaixo d'água. Os moradores da Vila Laci, no município da Raposa, viveram momentos de desespero. Todos os cômodos da casa da Dona Maria ficaram alagados. A filha dela registrou a correnteza da enxurrada que vinha da rua. Elas abriram a porta dos fundos para tentar dar vazão à água. Os móveis ficaram destruídos. Os produtos da vendinha que elas montaram na entrada de casa também. Eu levei meu neto para vacinar e minha filha ligou desesperada, entendeu? Quando eu cheguei, estava tudo cheio d'água. O portão da Secretaria de Infraestrutura do município desabou. Este instituto destinado a atividades de apoio e assistência social a crianças foi tomado pela lama. A laje da igreja também veio abaixo. A força da água também causou a queda de 5 muros dos quintais das casas da rua João Bragança. Foi pela porta da cozinha que a água e todo tipo de sujeira entraram na casa da Dona Maria América. Idosa aposentada mora sozinha com o marido. Eles estão tendo dificuldade para colocar as coisas no lugar. Eu estou preocupada porque se a gente não coisar, perde tudo. Nessa sequência de muros caídos, a última casa atingida foi essa aqui. É possível ver ainda a marca da água, cerca de 50 centímetros. 2 cachorras de estimação acabaram morrendo afogadas. Nós estamos na cozinha da residência, um cenário realmente de destruição. Ainda o piso sujo, tudo fora do lugar e alagado. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido. A geladeira ficou completamente destruída e o restante dos móveis também. Agora os moradores tentam organizar e tentar encontrar o que ainda vai ser possível ser utilizado. É lamentável, né? Não é de hoje. Nós já moramos aqui há 20 anos e todo inverno é assim. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Em São Luís, sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Imperatriz, tempo nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Caxias, o sol também aparece entre nuvens pela manhã e existe a previsão de chuva no resto do dia. A mínima é de 22 e a máxima é de 33 graus. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, farmácias do estado são condenadas por vendas com receitas falsas. Nesta terça, o governo do estado vai dar continuidade à distribuição dos imunizantes do 6º lote de vacinas Coronavac recebidos do Ministério da Saúde aos municípios do interior do estado. O trabalho é realizado por equipes da Secretaria de Estado da Saúde com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O estado recebeu neste último lote 66.800 novas vacinas. O Ministério Público do Maranhão investiga supostas fraudes em farmácias do Maranhão que estariam simulando vendas com receitas falsas para conseguir o reembolso do Ministério da Saúde. 2 estabelecimentos já foram condenados pelo Tribunal de Contas da União.
As irregularidades vêm sendo investigadas desde 2012, quando o Tribunal de Contas da União deu início às auditorias. Foi constatado que alguns estabelecimentos, inclusive no Maranhão, estariam realizando as chamadas vendas fantasmas. As farmácias ou drogarias simulavam vendas com receitas falsas para conseguir o reembolso do Ministério da Saúde. Entre os consumidores beneficiados, foi verificado que nos cadastros haviam até pessoas já falecidas. As empresas vendedoras de medicamentos, farmácias e drogarias, não comprovavam a existência de nota fiscal de aquisição dos medicamentos que foram fornecidos aos beneficiários. Ou seja, ensejando as vendas fantasmas. Só no ano passado, o Tribunal de Contas da União condenou 59 empresas por irregularidades no programa Farmácia Popular do Brasil. Os estabelecimentos fornecem medicamentos necessários para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma. Além desses, o programa oferece medicamentos com até 90% de desconto para quem possui colesterol elevado, rinite, doença de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Nas contas do Conselho Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros dependem do programa para adquirir remédios gratuitos ou com até 90% de desconto. No Maranhão foram identificadas irregularidades em pelo menos 2 estabelecimentos, um na cidade de Dom Pedro e outro em São João dos Patos. Além da aplicação de multa, os responsáveis terão que devolver aos cofres públicos a quantia de R$2 milhões. Em todo o país, mais de 70 empresas seguem sendo investigadas. Tem 2 estabelecimentos no momento no Maranhão, um em Dom Pedro e outro em São João dos Patos. Esses já foram condenados e por isso nós revelamos o município, já a condenação do TCU aberta a recurso, logicamente, e ainda a outra empresa que também está sendo apurado a situação dela, que pode ensejar a devolução de R$360 mil. A greve dos rodoviários na capital, que estava prevista para hoje, foi suspensa. Mas a categoria começou uma fiscalização para identificar as empresas que não estão cumprindo com o acordo coletivo entre empresários e funcionários. A categoria não descarta o anúncio de uma paralisação. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, a fiscalização teve início ainda na última sexta-feira e segue no decorrer desta semana. Desde sexta-feira nós já começamos a fiscalizar nos pontos finais questão de dobra e perguntando também às empresas que estão em atraso. O sindicato está verificando quais são as empresas que estão deixando de cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho, ou parte dela, pontos acordados entre rodoviários e empresários. Entre os principais problemas, aqueles relacionados ao não pagamento de salários, benefícios como ticket de alimentação e plano de saúde e excessiva carga horária de trabalho. Eles põem lá o motorista para dobrar, não contratam, mandam embora, porque algumas homologações agora é permitido fazer por lá, pela CLT, né? E aí eles ficam aí enrolando a gente, empurrando na gente essa situação. A greve prevista para ter início nesta segunda-feira foi suspensa, mas não está descartada nos próximos dias. O Sindicato dos Rodoviários vai oficiar as empresas e aguarda um retorno positivo a respeito da Convenção Coletiva de Trabalho. Caso contrário, pode haver paralisação no transporte público de São Luís. Aí sim, aí a gente tem que fazer, né, correr atrás do nosso aumento, a gente tem que pleitear a nossa database, porque nós também somos gente, trabalhador, né? Responsável, levantamos de madrugada, arriscando nossa vida e nós também temos direito a aumento, a pleitear a nossa database, essa é a verdade. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Avenida dos Holandeses, em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.